Olá, meus irmãos da nova era. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para a gente poder bater um papo aqui, conversar um pouco, né, sobre a busca da felicidade, né, o encontro com a felicidade. É uma coisa que é muito desejada por todos os que aqui nos encontramos, né? Mas antes disso, quero deixar um abraço aí para todos aí que estão trabalhando aí pela divulgação da doutrina espírita, aí pela nova era, que a gente possa dar continuidade, né, à busca da expansão do conhecimento da doutrina dos espíritos, né? Isso é muito importante. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente poder estar conectado mais ainda com os amigos espirituais, né? Na busca do da nossa evolução, na busca do conhecimento, para que a gente possa então dar mais valor às coisas do espírito. E elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos em busca e ao encontro do meigo, terno e doce Rabi da Galileia, o Mestre Jesus. E com a sua imagem em nossa tela mental, vamos nos dirigir a ele dizendo: Jesus amado, Mestre amigo, em-nos aqui reunidos mais uma vez, em busca do refrigério, em busca do amparo, do consolo, do conforto que só tu sabes nos dar. Abençoa-nos, Senhor, neste momento em que a humanidade passa por tantas dificuldades em função do desamor. Neste momento em que espíritos rebeldes ainda se encontram reencarnados no planeta, nós te pedimos a misericórdia para que possas colocar no coração do homem a compaixão e a caridade. Que possamos, Senhor, nos tornar emissários da tua mensagem, do teu amor, da tua luz. Fica conosco, Jesus. Envolve em especial aqueles que passam pelos infortúnios ocultos e pelas agruras das provas e expiações que todos nós estamos sujeitos. Abençoa-nos, portanto, Senhor, para que tenhamos ânimo e bom êxito na nossa missão de superar a nós mesmos nas nossas muitas imperfeições. Que assim seja. É isso, minha gente, é isso. Vamos então falar um pouquinho sobre essa questão que envolve, né, a todos que buscam o bem-estar, que buscam a tal da felicidade, né? E já foi dito pela espiritualidade que a felicidade não é desse planeta, né? Porque o planeta é de provas e expiações, onde estamos todos aqui buscando nos transformar, onde estamos todos aqui buscando a nossa evolução através da transformação, através principalmente do conhecimento libertador, né? Aliás, eu diria que o autoconhecimento é algo fundamental para a gente poder ter equilíbrio, para a gente poder ter paz na nossa caminhada. Porque sem essa visão mais ampla do que verdadeiramente somos, né, do que aqui estamos fazendo, de onde viemos, para onde iremos,
dependendo, evidentemente, daquilo que a gente produzir, dependendo daquilo que a gente fizer aqui. Então, a gente precisa ter esta visão mais ampla, né? Conhecendo-nos nas nossas virtudes e também nas imperfeições, né? Nos chamados defeitos morais que a gente ainda carrega, com certeza, a nós, em nossa grande maioria, mas é verdade que nós já estamos tentando caminhar, já estamos buscando essa transformação, que não é tão simples, que não é tão fácil, que não é, às vezes, agradável. Por quê? Porque ainda estamos muito vinculados às coisas da materialidade. Ainda não nos enxergamos plenamente na nossa essência espiritual, naquilo que verdadeiramente somos, seres espirituais, vivendo uma experiência na matéria. Muitos querem transformar ou inverter esse valor. Querem espiritualizar, ou melhor, materializar, né, a nossa experiência, quando a gente deveria espiritualizá-la. Porque à medida que a gente espiritualizar a matéria, lembrando sempre que tudo é energia, tudo está linkado à condição energética. A matéria é energia condensada, né? Nós somos essencialmente energia. E aí a gente tem uma diferença muito grande de quando estamos no plano espiritual e quando regressamos ao plano da matéria, né? A coisa fica muito diferente. Aquilo que a gente enxergava com clareza e nitidez no plano espiritual, já não conseguimos aqui na matéria, porque a matéria ela acaba se transformando no verdadeiro mata-borrão do espírito, né? A matéria que eu estou falando, o nosso próprio corpo físico, que acaba impingindo essa impressão material e que causa tanta diferença na nossa visão do plano espiritual para o plano material. Então, o autoconhecimento ele vai nos ajudar a ir desvendando essa perspectiva. Inclusive, eu faço junto com o Luciano da Gata lives às terças e quintas, às 18 horas, fazendo um estudo do livro de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma viagem interior. Então, a gente trabalha a leitura e os comentários do livro da nossa querida Joana, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza, possa ter um pouco mais de visão com relação a essa questão, né, da nossa vida na matéria. Ela, inclusive, outro dia a gente estava estudando e ela fala sobre a questão do inconsciente, que às vezes ele traz esse material que a gente nem tem consciência plena e joga ele na nossa vida atual. Olha que interessante, né? A gente às vezes não percebe, não se dá conta, mas as coisas que estão lá arquivadas, né, no nosso inconsciente vêm à tona e por vezes até nos comandam, até nos guiam, né? E a gente nem se dá conta desse material grandioso, que é o acúmulo daquilo que a gente viveu já em diversas reencarnações. A gente sabe que não é a primeira que estamos executando aqui, né? A gente já teve outras, muitas, né? Até porque a gente acaba repetindo muito os nossos processos. A gente acaba refazendo mais do mesmo, até o dia que a gente consegue mudar e aí é só alegria, é só felicidade, né? Mas por que essa busca da felicidade
é tão grande e nem sempre se tem êxito na maioria dos casos. Por que a fala de que a felicidade não é desse planeta? É uma questão que a gente precisa entender melhor, que a gente precisa trabalhar o seu conhecimento para poder entender e tentar mudar algumas questões quando possível. Nem tudo é possível ser mudado, né? A gente precisa também estar atento a isso. Por quê? Porque nós temos um planejamento reencarnatório, né? Então a gente, por exemplo, programou em função do mau uso, da distorção que tivemos com o dinheiro, a gente acaba, né, pedindo para não ter o dinheiro para que a gente não incorra nos mesmos erros do passado. Mas aí a gente reencarna, e aí a gente esquece, e aí a gente sai em busca, né? Porque o dinheiro é uma energia. Nem sempre sabemos trabalhar com ela. A maioria de nós ainda não aprendeu a trabalhar com essa energia do dinheiro, que precisa ser movimentado, né? A gente quer retê-la, e aí não dá certo. Aí a coisa desanda, aí a coisa não funciona, né? Então a gente precisa aprender a trabalhar com essa energia, a energia do dinheiro, para poder então, aprendendo, poder fazer o fluxo maior dela na nossa existência. Mas pode ser que nessa existência a gente veio com um projeto diferente, de não ter dinheiro, né? Quando eu digo não ter dinheiro, não ter assim uma abundância muito grande de dinheiro. A gente sempre vai ter o necessário para a nossa sobrevivência. Isso a espiritualidade sempre nos coloca meios, desde que a gente queira, né, de obter. Mas aí a gente precisa fazer o movimento em busca, né, dessa possibilidade, né? A gente precisa, como diz Mário Sérgio Cortella, esperançar, que é diferente de esperar, né? Porque, segundo ele, esperar é você ficar passivamente ali, olha, eu tenho esperança, e aí eu fico esperando que alguma coisa aconteça, né? E aí, nem sempre, na maioria das vezes, a coisa não funciona. Ele propõe que a gente execute o verbo esperançar, que é a esperança com movimento. Então, eu tenho esperança de que eu vou evoluir. Aí eu vou me movimentar nesse sentido, né? Vou movimentar tentando modificar minha postura na vida, as minhas atitudes, tentando ser uma pessoa melhor para poder, então, dentro desse movimento, ir recebendo do universo, né, aquilo que eu espero, que eu projetei, eu joguei para o universo. Olha, eu tenho esperança de melhorar de vida, de evoluir, ter uma vida mais tranquila, de ser mais calmo. Por exemplo, uma coisa que falta muito nos dias atuais, paz interior. Você sai no trânsito, você vê que a coisa é meio complicada, né? O ego muito inflado das pessoas, se arvoram em donas das coisas, né? Mesmo públicas, ainda comungam aquele dito infeliz, né? Farinha pouca, minha opinião, primeiro. E aí você vê que é complicado você conviver no trânsito das grandes cidades, principalmente, como Salvador. Isso em função do quê? Né? Dessa situação egóica que as pessoas vivem. Aí, se você constrói a sua paz interior, é muito mais difícil lhe abalar com essa situação, né? É muito mais difícil você se deixar envolver
por aqueles que furam as filas, pelos motociclistas que fazem aí umas coisas, umas loucuras muito grandes, né? No trânsito, por aqueles que lhe fecham, por aqueles que estão aí numa pressa terrível. Então, se você construiu a sua paz, se você estruturou isso na sua intimidade, se você medita, se você ouve boa música no carro, por exemplo, né? Colocar uma música mais suave, uma música com um conteúdo melhor, né? Conteúdo que é leve. Então, isso tudo vai somando-se aos seus bons pensamentos, pensamentos positivos, a gratidão, ao reconhecimento do amparo que você recebe da espiritualidade, porque o simples fato de você acordar já seria digno de gratidão. Poxa, abrir os olhos, olha, tem um teto, né? Tem uma casa, poxa, que coisa maravilhosa. Tenho saúde, consigo pensar, consigo refletir, consigo orar, consigo me conectar com a espiritualidade. Tudo isso já é motivo de gratidão. Então você começa a trabalhar todas essas ferramentas, gratidão, meditação, oração, constrói a sua paz interna, e depois que ela estiver construída, ninguém vai roubar a sua paz, porque isso não existe, né? Ah, fulano tira minha paz. Não tira, não. Não tira porque você não construiu. Ninguém vai tirar aquilo que você tem. É seu, lhe pertence. Mas você precisa ter, você precisa construir. E não é fácil, não é uma jornada simples. Não é do dia para a noite. Né? Não é, olha, hoje eu vou começar a meditar, amanhã está tudo maravilhoso, minha vida mudou. Não, não funciona assim. Né? Ao contrário, você além de ter que ter persistência naquilo que você realmente deseja, né? Você tem que estar preparado para os reveses, porque vão acontecer. Né? Não tenha dúvida, fique tranquilo que vão aparecer situações para você comprovar, né, a sua determinação, para você comprovar que aquilo que você está falando é verdadeiro. Porque a gente fala muita coisa, né, mas nem sempre age de acordo com aquilo que a gente fala. E aí as coisas, o universo, né, ele não é dúbio, ele é assertivo. Você fala uma coisa, ele vai mandar aquilo. Né? Então, eu preciso saber o que eu quero verdadeiramente. Eu preciso entender esse mecanismo, né, de que eu preciso projetar o que tenho de melhor e que nem sempre vou ter esse retorno de imediato. Lembra daquela programação que a gente estava falando, reencarnatória? Então, nem tudo. A lei da atração, ela funciona em termos, né? Ela pode não funcionar nessa, vai de repente mudar para uma outra reencarnação, que a coisa vai ser diferente. Então a gente precisa estar preparado e entender que esses processos são processos naturais de um plano de provas e expiações, são processos naturais para espíritos do nosso nível que estamos ainda buscando a evolução através da compreensão dos processos que estamos passando, né? Dessas desses perrengues que a gente passa aí, em função do quê? Em função da nossa inferioridade, em função das nossas necessidades de reajuste para com os valores maiores, que são os valores do espírito, maiores e verdadeiros, né? Porque a vida material é muito ilusória, né? Mas a gente gosta de se enganar, né? Eu costumo brincar dizendo, ah, me engana que eu fico feliz, né? A gente gosta muito de passar por essa situação. E aí, como é que eu vou ser feliz nesse planeta? Em primeiro lugar, eu preciso ter uma ideia, uma análise, né, do que é a felicidade para mim. Aonde é que eu vou encontrar a felicidade? Será que a minha felicidade ela está baseada em ter coisas, em ter objetos?
em ter, por exemplo, um carro bonito, um carro mais caro, para que eu possa, através dele, né, colocar as minhas sensações de realização? Será que é isso? Porque se for isso, há uma grande possibilidade, né, de 99,9% de isso ser uma questão muito, mas muito temporária. Porque é o tempo de você ficar buscando, às vezes a pessoa busca por muito tempo na sua vida adquirir um bem como um carro, né? E fica martelando, fica trabalhando em função daquilo, e às vezes não tem uma condição econômica que facilite, aí vai lá e faz um bocado de prestação, se endivida para ter aquele bem material, porque para ela a felicidade está depositada naquele bem material. E o que acontece depois? Acontece depois que passou aí uma semana, aquela emoção, aquele negócio todo, o carro já não parece tão condutor da felicidade, né? Daqui a pouco bate o primeiro boleto daquele financiamento que a pessoa fez. Aí a realidade começa a aparecer na vida dela. Ela fala: poxa, talvez não tenha sido assim um negócio tão bom. Além do que, né, é algo que vai depreciar, vai perder valor. Então, você tirou da agência, se for zero, você não vende mais por aquele valor. E mesmo usar. Então, isso evidentemente é só um exemplo de coisas materiais onde a gente deposita a expectativa de ser feliz através daquilo. E aí a gente, na maioria das vezes, não consegue. É uma felicidade efêmera, ela tem uma validade muito curta, acaba rapidamente, né? Não dura muita coisa. E aí você volta pior do que você foi, porque você ainda está com um problema para ser resolvido, você ainda tem contas a pagar, você ainda tem situações para se resolver. Aí você está com um pepino na mão, né? E para descascá-lo vai ser complicado. E tem um agravante, você comer sem casca, aí é que ele não faz digestão mesmo, porque a casca tem uma enzima que ajuda a digerir o pepino. Isso eu aprendi, eu gosto, sou consumidor de pepino, que tem ótimas propriedades, né? Então, você precisa deixar a casca para poder fazer a digestão. Mas você vai, talvez, nem sempre, aprender que você está buscando pelo lugar errado. Mas pelo que a gente vê por aí afora, será que esse aprendizado é fácil? Será que ele se dá rapidamente? Não, não. Porque tem muita gente que vai aí, compra o carro, ah, passou lá um mês, tal, não é bem isso, tal. Aí vai buscar outra coisa, material. Vai comprar outra coisa, vai fazer uma viagem. No momento, tudo ali, no momento que você está fazendo, se torna agradável. Você fica alegre, fica satisfeito. Mas passa algum tempo, acabou. Não tem perpetuação. Isso nós estamos falando de coisas materiais. Mas não são só nas coisas materiais que as pessoas buscam a felicidade. As pessoas também buscam a felicidade em relações, né? Principalmente em relações sentimentais, onde se elege alguém como o dono da minha felicidade. Olha que coisa extremamente equivocada, né? Por quê? Porque eu tenho que ser feliz. Eu posso até encontrar alguém
que vai ampliar essa felicidade, que vai fazer com que ela se sobressaia. Mas essa pessoa não vai me tornar uma pessoa feliz. E eu preciso entender isso. Eu preciso estar a par de que ninguém, a não ser Jesus, os bons amigos espirituais, vão fazer com que eu fique feliz. Por quê? Porque a felicidade é algo meu, é algo íntimo, que eu tenho que construir para poder usufruir dela. Ninguém tem o poder de me tornar feliz ou infeliz. As pessoas, por serem agradáveis, por serem amadas, por serem benquistas, poderão sim me ajudar a expandir essa felicidade. Mas eu só vou entregar aquilo que eu tenho. Eu não dou o que eu não tenho. Eu olho para você que está aí e falo, pô, você é generoso. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Você é generoso. Porque eu sei o que é generosidade. Porque como é que eu vou saber o que é generosidade, Antônio Peralba? Sendo generoso. É a única maneira de atestar, né, que você também o é. Porque eu já tenho em mim. Eu sei o valor, eu sei o que é a generosidade. Aí eu olho para você, vejo a sua postura, vejo suas atitudes e falo, pô, você é uma pessoa generosa, que legal, que bom, né? Porque eu também sou. Se eu não sou generoso, se eu não conheço a generosidade, eu não posso identificá-la em você. Então, eu só dou o que eu tenho. E o que eu tenho sendo dado, ele vai retornar para mim. Porque aquilo que eu vibro, eu recebo de volta. Se eu vibro no bem, eu vou receber o bem de volta. Se eu vibro no mal, inevitavelmente, eu vou receber de volta esse mal. Seja agora de imediato ou seja em outra reencarnação. Mas tudo vai voltar para mim, tanto de bom como de ruim. Então eu preciso trabalhar essa questão de forma íntima no meu ser para que eu possa, né, estabelecer esses patamares, esses sentimentos dentro de mim. Aí eu não vou encontrar ninguém que me faça feliz, mas eu posso encontrar alguém com quem eu possa dividir, com quem eu possa ampliar este sentimento. Porque duas pessoas que se amam, por exemplo, que partilham das suas experiências, que buscam a felicidade, que buscam o prazer no bem, no amor, na luz, esses juntos serão mais felizes, né? Então, tudo que a gente faz em comunidade, num grupo, ou num casal, numa família, né, vai reverberar positivo ou negativamente, né? Como no caso aqui a gente está falando positivamente de ampliar, né? Mas não que vai trazer a felicidade para mim. Não vai. Isso não existe a possibilidade, né? Eu tenho que criar dentro de mim. Eu tenho que me ligar na minha autoestima, né? Eu tenho que trabalhar esse sentimento de amor próprio. Olha que coisa importantíssima. Amor próprio é algo que está faltando muito na nossa humanidade, porque as pessoas não estão amando a si próprias e, em não amando a si próprias, não conseguem amar o próximo. É uma conta que não fecha. Eu não tenho em mim, não posso dar para o outro, né? E a gente vê que há uma falta muito grande nessa nossa sociedade que a gente vive. Por quê? Porque vive em busca, né, de matar a sede com a água do mar. Dá para fazer isso? Não dá.
vai desencarnar, porque os rins vão parar de funcionar de tanto sal, né? E a pessoa não vai matar sua sede. Lembra-se daquela passagem lá no Poço de Jacó, quando Jesus encontra a mulher samaritana e ele oferta a ela a água viva da vida. Lembra-se disso? Ele fala: Eu tenho a água viva da vida. O dia que você beber dela, você não precisará mais nem tomar dessa água para matar a sua sede. Essa água viva da vida vai lhe dessedentar. E o que é a água viva da vida? É o Evangelho de Jesus. Então, é essa fonte que nós precisamos aprender a beber nela para ser feliz, para poder entender como funciona efetivamente, né, as coisas na nossa existência. Né? Tem um rapaz aí, depois no final da palestra eu falo para vocês, é um vídeo do YouTube, né? É um vendedor de balas lá de Belo Horizonte. Né? E aí eu tenho até um trabalho que eu fiz lá no Teatro Espírita Leopoldo Machado com a mesma temática e coloquei o vídeo, né, de um rapaz assim maravilhoso. Ele, eu esqueci de anotar o nome dele, minha memória está. E ele faz um trabalho assim fantástico, né? Ele é deficiente físico, mas de uma amorosidade, é a felicidade em pessoa, né? Ele fala: tô aqui para vender bala. Se você quiser passar aqui para comprar uma balinha, tudo bem. Se não, se quiser vir falar sobre a Bíblia, sobre o Evangelho também, tá tudo bem também. Pode vir, né? Que será bem recebido. Um sorriso assim, fluindo com naturalidade, é uma fala cativante de quem é verdadeiro, de quem está falando aquilo que sente no coração. Então, ele, com todas as dificuldades dele, é feliz. É mais feliz, às vezes, do que alguém que tem posses, que tem dinheiro, como aquela outra passagem do Evangelho, daquele homem que fez uma colheita magnífica, e em cima dessa colheita magnífica, ele derrubou todos os seus celeiros e reconstruiu celeiros maiores para que ele pudesse abarcar toda aquela colheita que ele havia feito. E aí, quando ele consegue finalizar tudo isso, eis que ele diz: né, come, bebe e regala-te, né? Que agora você está de posse de tudo. E aí a espiritualidade diz: tolo que és, essa noite ainda sua alma será levada. E ele desencarna. Né? Então, nem sempre o fato de você ter coisas, de você ter dinheiro, de você ter bens, significam que você é feliz. Chico dizia que existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Chico, né? Chico, maravilhoso, Chico, um modelo para a gente seguir. Chico que fez tanta coisa bonita, tantas informações, tantas instruções que ele deixou para todos nós. Nos disse isso. Ah, é difícil trafegar sem as coisas? É, mas a gente pode amenizar essa necessidade quando a gente vai trabalhando desapego. Desapego é algo maravilhoso que quando a gente aprender vai ser assim fantástico, vai fazer com que a gente tenha tranquilidade, serenidade para tratar as coisas do nosso planeta, para tratar as coisas materiais de uma forma que a gente não tenha esse desespero pelas situações. Eu trabalho como, já falei outras vezes, como motorista por aplicativo. E aí vejo muitas coisas interessantes, interajo. Hoje mesmo levei um passageiro, um casal,
E aí ele estava numa agonia, né? Um senhor já, também de cabelos brancos, aquele negócio todo. E aí era aquele negócio, pode, não pode, alguma coisa. Eu vi, eu não aguento. Eu falei, olha, o que a gente não pode é ficar nesse estresse na idade que nos encontramos, né? Porque a gente projeta que você vai ficando com um pouco mais de idade física e vai tendo mais serenidade, vai tendo mais sabedoria, o que não, nem sempre é verdadeiro, né? Porque a maturidade não está necessariamente atrelada à idade. A maturidade, ela está atrelada à evolução. Existem jovens que têm maturidade e adultos velhos que são totalmente imaturos, né? Então, não é uma regra, idade, maturidade. Mas a gente deveria, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ir adquirindo essa maturidade, esse conhecimento, essa sabedoria, essa vivência, esse aprendizado das experiências que a gente já viveu e que demonstram que a gente precisa se melhorar no entendimento dos valores verdadeiros da vida, no entendimento da necessidade da transformação moral, né? Da necessidade de trabalhar em prol do nosso semelhante, que somos todos filhos de Deus, que somos, portanto, todos irmãos e precisamos iniciar o trabalho de convivência numa irmandade, numa família maior, como diz o Evangelho, na lei do amor, né? Que a humanidade irá, sim, se transformar numa grande família. É verdade que isso provavelmente ainda vai demandar algum tempo, mas que isso vai ocorrer, né? Agora, nós que já temos um conhecimento mais amplo, que já temos uma percepção de valor e de vida das coisas um pouco mais refinado, a gente já pode ir aplicando isso no nosso dia a dia, a começar pelo nosso núcleo familiar, e a partir daí a gente pode ir elevando essa condição para o meio em que a gente vive, né? Os amigos, os parentes, familiares, conhecidos, né? E aí isso vai trazer felicidade para a gente, né? Porque a gente vai estar em paz, a gente vai estar bem, a gente vai estar com aqueles a quem amamos e aos outros que vão se unindo, né? E aí a gente vai aplicando os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente comece a avaliar esse sentido de felicidade, do que é mesmo a felicidade para a gente, né? Entender aquilo que Francisco de Assis nos disse: é dando que se recebe, né? Então, é toda vez que eu vou doar alguma coisa, na realidade eu estou recebendo de volta. É como aquele trabalho de doação de sopa, de alimento nas ruas, né? Na realidade, o maior beneficiário é aquele que está doando, não é o que está recebendo. Muita gente acha que por estar levando um alimento que a pessoa vai saciar sua fome, que ele está beneficiando aquele que está recebendo. Mas na realidade, quem está sendo beneficiado é quem está entregando para aquele que está na dificuldade. Porque quem está entregando está desapegando-se, está se desprendendo daquelas coisas e está entendendo, de certa forma, que aquele irmão ou irmã, ele faz parte da grande família a qual estamos todos ligados, né? Ele está movimentando as forças do amor através da prática da caridade, que é o amor em movimento. Então, a
À medida em que ele se dá conta de que essa satisfação que ele leva a essas pessoas é muito mais dele do que delas, ele começa a entender o mecanismo da felicidade, né? Que a felicidade está em detalhes, pequenas coisas que a gente vivencia e que trazem para cada um de nós um grau de satisfação diferente, porque somos individualidades, cada um tem uma visão, cada um tem uma percepção, cada um tem um nível de evolução diferente, né? Mas, de forma geral, vai entender sim que aquele gesto está lhe beneficiando muito mais até do que a quem ele levou aquele alimento, aquela sopa, seja lá o que for, né? Então, são visões que a gente, que já tem essa conexão com a espiritualidade, precisa desenvolver na nossa prática cotidiana. A gente precisa estar ligado na necessidade de, dentro das nossas possibilidades, estender a mão, auxiliar, ouvir uma pessoa, conversar. Não precisamos nem dar nenhum conselho. O simples fato de ouvir quem está precisando falar já é um alívio, já melhora a pessoa. Já tive essa situação, né, de estar ali transportando pessoas e conversando e elas se sentirem melhor em função de ter conversado, de ter desabafado, de ter posto para fora. É coisa simples que faz com que a gente possa ser um pouco melhor, com que a gente possa estruturar a nossa jornada, pautando-a dentro de um modo de conduta moral diferente dessa que existe, né, entre a maioria das pessoas. E isso nos beneficia. E o benefício também se estende a outros que estão conosco. E aí a gente vai ficar feliz, né? Feliz por quê? Porque a nossa atitude está ajudando a mudar o nosso planeta, né? Como diz Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então a gente precisa fazer o movimento para que a gente possa ser mais feliz, porque felicidade, só o fato de estar aqui reencarnado, com essa oportunidade, né, de refazer a nossa trajetória, de amenizar o nosso sentimento de culpa, de poder viver de uma forma mais plena dentro daquilo que a gente já conhece do Evangelho, só isso já é um fator, né, para a gente ser grato, para a gente ser feliz, para a gente entender o quanto os amigos espirituais nos auxiliam no nosso dia a dia, o quanto eles ficam felizes em nos ver vitoriosos, em nos ver superando as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Imagine os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, os nossos familiares que já estão lá do outro lado, a felicidade, a satisfação que eles têm em nos ver tentando seguir melhores caminhos, em nos ver tentando modificar a nossa postura para com a vida. Então, é um prazer inenarrável que eles têm, né, de poder colaborar nesse projeto transformador de cada um de nós. E a gente, nossa conta, precisa trabalhar fazendo a nossa parte, a nossa transformação, para que a gente entenda verdadeiramente qual é o sentido da nossa vida, que é que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito, né? Qual é o nosso propósito de vida, o que, que a gente veio fazer nesse planeta. Todos nós temos um propósito,
Todos nós estamos aqui para poder melhorar, evoluir, através do quê? Através da nossa transformação, através da nossa postura renovada, né? E nós espíritas temos um compromisso muito maior pelo legado que nos foi deixado pelo nosso querido Allan Kardec, né? Que trouxe a codificação para que pudéssemos, através do conhecimento dela, encontrar a nossa verdade, encontrar a nossa realidade. Quem somos verdadeiramente? O que somos verdadeiramente? Qual é o nosso real interesse? O que a gente quer? O que a gente deseja nesse planeta? Então, isso tudo a gente já tem disponível, né? Através da codificação, dos livros dos espíritos, dos médios, céu e inferno, Gênesis, obras póstumas, né? E todos os demais que nós temos através da obra de André Luiz. André Luiz, por exemplo, nos traz o relato da vida no plano espiritual. Sábado passado, mesmo na live que a gente comentou sobre o filme E a Vida Continua, baseado no livro de André Luiz, A Psicografia do Francisco Cândido Xavier, que relata um processo de um núcleo familiar em que há toda uma situação que eles vivenciam e depois desencarnam, depois se reencontram no plano espiritual e depois se preparam para a reencarnação, para, através delas, as reencarnações, modificar sua postura, modificar aquilo que fez de errado e transformar-se em um ser melhor. Portanto, mais feliz. É possível ser feliz aqui? É, minha gente, é possível. Se a gente tiver consciência, se a gente tiver a ideia precisa de que estamos dentro de provas e expiações, que também precisamos modificar nossa postura, que também precisamos evoluir, que também precisamos entender as dificuldades que chegam no nosso caminho, na nossa porta. Lembra no começo que a gente falou, né? Dinheiro é um problema para muita gente, né? Mas ter a consciência de que esse problema veio para me auxiliar. Esse problema veio porque eu preciso dele para entender o magnetismo, entender a energia que envolve o dinheiro, não no sentido de retenção, mas sim no sentido de distribuição. Então, quando eu entendo todo esse processo, eu tenho mais facilidade para poder desenvolver a minha atividade aqui dentro deste plano de provas e expiações. Então, nos cabe a cada um de nós, né, analisar todo esse processo no qual estamos inseridos. Deus é bom e justo. Ponto final. Não existe espaço mais entre essa afirmação para se colocar mais nada. Se Deus é bom e justo, tudo que me ocorre está dentro da lei da justiça divina. Então, é para o meu benefício, é para o meu aprendizado. E aí eu tenho que fazer esse aprendizado entendendo que a felicidade possível de ser atingida vai depender muito da minha postura para com a vida, vai depender muito daquilo que eu penso. Pensamento positivo, que é uma música que o Vansan canta maravilhosamente, está aí no YouTube. Recomendo a todos que ouçam. Outra, Seja Então Feliz, né? Que é uma música espírita, que também é maravilhosa, que ensina como é que a gente vai ser feliz, né? Vai ser feliz doando de nós algo de bom, fazendo com que a generosidade prevaleça em nossos corações, para assim estarmos ligados, né,
para que assim estejamos conectados com os amigos espirituais e lembrando sempre que Chico era um espírito fantástico e passou por muitas dificuldades. Divaldo Passando acaba de ser diagnosticado com câncer, né, na bexiga. Então, não tá, ninguém está aqui imune às dificuldades, né, às intempéries do caminhar. Então a gente precisa estar consciente dessa situação, porque se a gente estiver consciente dessa situação, aí as coisas com certeza irão fluir de maneira muito mais tranquila e serena e conseguiremos, mesmo em provas e expiações, mesmo em meio a tantas dificuldades, ser feliz, porque feliz é reconhecer que, como filho de Deus, eu estou recebendo muito mais do que estou dando, que eu estou aqui caminhando e chegarei até o topo, porque Jesus disse que nenhuma ovelha do seu rebanho há de se perder. Todos irão ao Pai, mas antes passarão por mim. Então ele nos deu a garantia de que chegaremos à plenitude dessa felicidade que ainda não conhecemos, que ainda não sabemos o que verdadeiramente é. Só com a nossa evolução espiritual é que poderemos ter uma ideia mais precisa do que isso representa. Espero ter podido colaborar com a compreensão dessa felicidade, a compreensão das suas possibilidades e que a gente possa cada dia mais ampliá-la nos nossos corações, nas nossas atitudes e no meio que a gente convive. Então vamos orar, minha gente. Jesus amado, gratidão, Senhor, pelas infinitas oportunidades que recebemos nesta nossa atual existência. Abençoa-nos e a todos os homens de bem, para que possamos espargir o teu evangelho em nossos corações e também nos corações daqueles que nos acompanham. Que possamos, Senhor, cada dia mais compreender-te na essência do teu amor, da tua luz, da tua compaixão e vivenciá-la no nosso dia a dia. Fica conosco, Jesus. Nos ampara, nos ilumina e nos conduz, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa imortalidade. Que assim seja. Um abraço, meus irmãos, e até a próxima vez.